Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre ecologia, né? O tema de hoje vai ser pirâmides ecológicas. Então, as pirâmides ecológicas, elas vão representar graficamente o fluxo de energia e matéria entre os níveis tróficos no decorrer da cadeia alimentar. Então, cada retângulo ele vai representar de forma proporcional o parâmetro a ser analisado. Aqui a gente tem uma cadeia alimentar que ela é formada por plantas, gafanhotos e aves. Pessoal, o que acontece? A energia ela vai se perder ao longo das cadeias alimentares. A gente não tem um modo totalmente eficiente de manutenção do fluxo energético. Então, o que acontece? Durante o processo de metabolismo do organismo, parte da energia que é consumida pelos alimentos ela é perdida na forma de calor. Então, quando você consome, por exemplo, uma maçã, essa maçã, vamos imaginar que ela tenha 100 calorias. O seu organismo ele não vai conseguir aproveitar 100% dessas 100 calorias. Então, parte dessas calorias, elas vão se perdendo ao longo do processo. Então, que vão fazer parte da sua massa muscular, por exemplo, ou do seu estoque de gordura, é uma porcentagem muito menor. Então, a gente come muito mais do que o nosso corpo é capaz de transformar em energia. Então, a gente perde muita energia na forma de calor. Então, não existe uma máquina ou um ser vivo que ele é 100% eficiente, tá? Então, a eficiência no gasto energético desse alimento, ela não é 100%. Então, a gente tem que ter uma quantidade muito maior de produtores do que de consumidores para manter uma cadeia alimentar, tá? Senão, essa cadeia ela entra em desequilíbrio e pode levar à extinção de uma população. Então, aqui nesse caso, nesse exemplo, eu vou ter aqui 1000 plantas. Elas são produtores, elas vão fazer fotossíntese e, através da fotossíntese, elas vão produzir energia para o funcionamento do organismo e a energia que vai ser estocada no organismo da planta. Essas plantas, essas 1000 plantas, conseguem manter uma população de 300 gafanhotos, que são os consumidores primários. Vocês estão vendo aqui que a quantidade de energia que passou desse nível para esse, ela é menor. Então, não é uma proporção de 1 para 1. Não vai ser 1000 plantas sustentando 1000 gafanhotos. Então, já diminuiu bastante, porque a energia se perde. Então, os gafanhotos, eles vão ser os consumidores primários. Uma população de 300 gafanhotos consegue manter uma população de 20 aves, que são os consumidores secundários. Então, a gente vê aqui que a energia se perdeu também de um nível para outro. Se eu tivesse aqui mais um nível, por exemplo, eu tivesse uma serpente, provavelmente esse número seria muito menor do que 20. Seria um número lá por volta de 4, 5. Se eu tivesse mais um nível, uma águia se alimentando dessas serpentes, provavelmente eu teria um número 1. Então é difícil a gente ter cadeias alimentares com mais de 4 níveis, porque a energia não é suficiente para manter essa cadeia. A quantidade de energia que vai passando de um nível trófico para o outro, ela vai diminuindo. Então, não é possível sustentar cadeias com muitos níveis tróficos, porque a quantidade de energia teria que ser muito maior, ok?
E a gente tem aqui essas pirâmides de números, né? Então, ela vai representar a quantidade de indivíduos para cada nível trófico da cadeia alimentar, proporcionalmente à quantidade necessária para a dieta desses. Em alguns casos, por exemplo, quando o produtor é uma planta de grande porte, essa pirâmide ela vai ter o segundo nível maior do que o primeiro. Porque aqui, ó, tá vendo que no primeiro caso, aqui a base ela é maior. Vamos imaginar isso aqui como grama. O porte da grama é muito menor em comparação ao porte do ipê. O ipê, ela é uma árvore de grande porte, ela vai produzir, ela vai fazer fotossíntese numa escala maior, então ela vai conseguir uma única árvore, ela vai conseguir manter uma população maior de besouros, por exemplo. Aí a gente vai ver aqui, ó, a proporção. É uma pirâmide que a gente chama de pirâmide invertida. Quando o que acontece? O número de besouros é maior do que o número de produtores. Então, o número de consumidores maior do que o número de produtores. É uma exceção, tá? Na maioria das vezes, o número de produtores é maior do que o número de consumidores, ok? Outro exemplo de pirâmide invertida, né? Como é o caso dessa aqui, é quando a gente tem parasitas. No caso dos parasitas, esse nível, essa quantidade de indivíduos no nível trófico acima é muito maior. Por exemplo, se a gente tivesse aqui nessas aves, pulgas. O número de pulgas seria muito maior do que 20. Um único indivíduo ele pode ter centenas de parasitas, ok? Então, aqui é um exemplo de uma pirâmide invertida. A gente também tem pirâmide de biomassa, de massa corpórea. A pirâmide também pode se pensar em pirâmide de biomassa, que é computada a massa corpórea e não o número de cada nível trófico. O resultado dessa pirâmide de biomassa, ele é similar à pirâmide de números. Os produtores, eles vão ter uma quantidade maior de biomassa e eles vão constituir a base da pirâmide, tá? Decrescendo a biomassa nos níveis superiores. Como no exemplo, gente, anterior, em alguns casos é caracterizado como uma pirâmide invertida, já que existe a possibilidade, por exemplo, de redução de biomassa de um nível para outro, alterando essas proporções. Então, vamos imaginar aqui, ó, em gramas, por exemplo, que está mostrando aqui esse gráfico, essa figura. Então, aqui eu tenho 10.000 gramas de vegetal. Essas 10.000 gramas de vegetal, que seriam o quê? 10 quilos, seria suficiente para servir de alimento para 1 quilo de gafanhotos, consumidores primários. Esse 1 quilo de gafanhotos seria suficiente para garantir a sobrevivência de 100 gramas de sapos, que são consumidores secundários. E essas 100 gramas de sapos seria suficiente para alimentar 10 gramas de aves. Então, vocês estão vendo que seria necessário um número muito grande de indivíduos? Então, por exemplo, para sustentar uma única ave, eu teria que ter mais de um sapo. Para sustentar um sapo, eu teria que ter mais de um gafanhoto. E para sustentar um gafanhoto, eu teria que ter mais de uma planta. Então, o que acontece? A base da cadeia ela é muito maior, então tem que ter muito mais produtores para ter consumidores. Eu posso dizer, por exemplo, que a águia, ela não sendo um organismo herbívoro, ela depende das plantas? Sim, ela depende
indiretamente. Ela não depende diretamente, ela não vai se alimentar das plantas. Mas a energia que está contida nas plantas passa para ela através da cadeia alimentar. Então, a energia, a massa, vai passando de um nível para outro até chegar na águia. Então, todos os seres vivos, mesmo não sendo herbívoros, eles são dependentes do processo de fotossíntese, tá? Dando continuidade, a gente vai falar do processo de sucessão ecológica. Gente, o processo de sucessão ecológica é o processo ordenado de instalação e desenvolvimento de uma comunidade. Ela ocorre com o tempo e termina quando se estabelece uma área de comunidade estável. Então, vamos citar um exemplo, as etapas da sucessão. Vamos tomar como exemplo uma região completamente desabitada, como uma rocha. O conjunto de condições de plantas e animais para sobreviverem e se instalarem nesse ambiente, elas são muito desfavoráveis. Então, a iluminação direta vai causar altas temperaturas, então essa rocha ela vai se aquecer com muita facilidade. A ausência de solo que dificulta a fixação de vegetais. A água, ela não infiltra na rocha e ela vai evaporar com facilidade. Aí o que acontece? Os seres vivos, para se instalarem nesse ambiente, eles devem ser bem adaptados e pouco exigentes. Então, eles têm que sobreviver com poucos recursos. A gente chama esses primeiros seres vivos a se instalar de organismos pioneiros. A gente vai ter lá os líquens, que é uma associação de bactérias com fungos, que eles conseguem sobreviver apenas com água, luz e uma pouca quantidade de sais minerais. Eles vão fazer fotossíntese. Isso caracteriza uma comunidade pioneira, ou SESI. Os líquens, por ser pioneiros, os seres que se instalam, são chamados de pioneiros, né? A atividade metabólica dos líquens, eles vão lentamente modificando as condições iniciais da região. E eles vão produzir ácidos orgânicos que corroem gradativamente a rocha através do processo de erosão, vão formar as primeiras camadas de solo. Então, essa rocha ela vai começar o processo de desgaste. Esse processo de desgaste vai permitir que o solo comece a se formar, ok? A camada sobre a qual o líquen ele vai formando um tapete orgânico que enriquece o solo, deixando ele mais úmido, mais rico em sais minerais. Aí, a partir daí, as condições elas já não são tão desfavoráveis. Permite o aparecimento de plantas de pequeno porte, como as briófitas, os musgos, que eles vão necessitar de uma pequena quantidade de nutrientes para se desenvolverem e atingir o estado de reprodução. Aí novas modificações elas vão se suceder, permitindo o aparecimento de plantas de maior porte, como as samambaias e os arbustos. Também vai começar a aparecer pequenos animais, como insetos e moluscos. Dessa forma, etapa após etapa, a comunidade pioneira ela vai se evoluir, até que a velocidade do processo começa a diminuir gradativamente, chegando ao ponto de equilíbrio. No ponto que a sucessão ecológica ela vai atingir o seu clímax, que é o nível máximo de desenvolvimento compatível com as condições do local, como solo, clima, disponibilidade de nutrientes. E essa comunidade clímax é a etapa final do processo de sucessão, conhecida como uma comunidade clímax. Cada etapa entre a comunidade pioneira e o clímax é chamada de série. Então, aqui vamos imaginar, por exemplo, aqui a gente tem uma ilha vulcânica. Então, tá vendo? Isso aqui é lava. A lava nada mais é do que rocha derretida que endurece. Essa lava, a princípio, ela é um ambiente totalmente hostil.
Ela não vai fornecer condições para a sobrevivência de seres vivos. Mas com o passar dos anos, esse processo, gente, ele pode levar milhares de anos, não é um processo rápido. Essa rocha ela vai se desgastando, vai vindo sementes com o vento, elas vão cair naquele local, se ela encontra um pouquinho de solo, pode germinar, às vezes não sobrevive, ela seca. Então, esse processo lento de degradação das rochas, ele vai fazer a formação do solo e vai proporcionar um ambiente ideal que um dia pode vir a formar uma floresta, tá? Aqui a gente tem um exemplo. Aí aqui, ó, começou com os primeiros seres vivos, os pioneiros, que são mais resistentes ao vento, ao calor, ao excesso de sol. E essa comunidade ela vai se desenvolvendo até ela chegar aqui ao clímax. Ok? Na próxima aula a gente dá continuidade à sucessão ecológica. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só procurar.